Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Para aquelas pessoas que não têm NET em casa, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando simplesmente Palavra Espírita. Eu já falei aqui neste espaço sobre vários temas. Já falei sobre sofrimento, aborto, riqueza, falei até inclusive sobre morte. Pois hoje eu vou inverter, hoje eu vou falar sobre vida, mais exatamente sobre os percalços da vida como ferramentas de aprendizado. E por falar em vida, quantas pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem sem entender esse, digamos assim, esse mistério chamado vida e seus percalços, que o Espiritismo explica de forma muito clara. Fazendo uma comparação bem chula, a vida é como a matemática, ou seja, precisa ser entendida para se ter chance de se viver melhor. Assim também a matemática. Em uma prova de matemática, não adianta decorar a matéria, e sim precisamos entender o conteúdo se quisermos ter chance de nos sair melhor na prova. Pois assim também a vida, cheia de lições disfarçadas de dificuldades e obstáculos. Por isso é que precisamos entender os porquês. Precisamos entender as razões de tantas dificuldades que a vida, nos impõe. Precisamos entender por que tantas dicotomias, tantas diferenças entre as pessoas. E isso o Espiritismo nos explica de forma clara, lógica e racional. Eu li em alguma obra espírita uma frase que me marcou e que sempre que surge a oportunidade eu gosto de trazê-la. E esta é uma oportunidade maravilhosa para citá-la a propósito da nossa educação espiritual. A frase, que eu não lembro onde é que eu li, diz o seguinte: nos colégios da terra, a educação do homem material, primeiro nós recebemos as lições para depois fazer as provas. Já no colégio da vida, para a educação do espírito, primeiro recebemos as provas para com elas aprendermos as lições. Pois é exatamente assim. E o conhecimento trazido pelo Espiritismo, se bem entendido, nos permite que estejamos mais preparados para atravessar os desafios que a vida nos impõe, além de acelerar o processo evolutivo do espírito imortal que habita em nós. Mas esse exercício da prática no bem varia de pessoa para pessoa, na medida em que cada um de nós
alunos desta gigantesca escola de almas chamada Planeta Terra, chega com um planejamento bem definido para o seu estágio de aprendizado aqui. Por isso é que é muito importante sabermos o que viemos fazer aqui. Ou seja, o que viemos melhorar e aprimorar. E o que viemos também corrigir e até mesmo eliminar. Nesse pacote de tarefas e desafios, trazemos dons e talentos que são as nossas potencialidades, que nos ajudarão na jornada, e a tiracolo trazemos também os desafios que, ao contrário do que muitos pensam, não são castigos divinos, e sim preciosas ferramentas para o nosso crescimento enquanto espíritos aprendizes. Alguns desses desafios inseridos no nosso planejamento reencarnatório vêm gravados no nosso DNA, como, por exemplo, as doenças genéticas, determinadas limitações físicas, entre outras. Quando nós nascemos, chegamos a este mundo amando e confiando. Amando nossos pais e confiando neles, ou seja, seguramos na mão deles e nos deixamos levar, mesmo sem saber por qual caminho eles estão nos levando. Mas com o passar do tempo, através do contato com o mundo lá fora, vamos cedendo às influências externas no trabalho, nas companhias, na escola, na sociedade, enfim, adquirindo crenças e reprimindo gradativamente a nossa expressão natural, fazendo com que uns mais cedo e outros mais tarde comecem a adquirir sentimentos inferiores, como ciúme, raiva, inveja, rancor, entre outros que eu costumo chamar de sentimentos tóxicos. E aí, muitas vezes, os muros invisíveis que construímos ao nosso redor com o intuito de nos proteger são os mesmos muros que muitas vezes nos mantêm isolados do mundo. Por isso que combater as mazelas humanas somente será possível se tivermos a coragem de conhecer a nós próprios, a nós mesmos. Porque na medida em que nos conhecermos, sabermos como somos, conhecermos as nossas potencialidades e as nossas fraquezas, teremos mais chances de nos libertarmos das nossas crenças que nos aprisionam. E principalmente da ideia de que somos vítimas inocentes e injustiçadas, e não caminhantes em um processo de aprendizagem. Por isso, quanto mais cedo trabalharmos a nossa verdadeira descoberta íntima, mais cedo nos libertaremos dessas crenças limitantes e mais cedo também teremos a oportunidade de começar a buscar a felicidade no lugar certo, ou seja, dentro de nós mesmos. Aliás, por falar em felicidade, é senso comum dizer que o dinheiro não traz felicidade. Mas no fundo, lá no fundo do nosso íntimo, acreditamos que a felicidade, sim, vem do dinheiro. Então nós lutamos por dinheiro. E dessa maneira até conquistamos uma certa alegria, uma alegria, como eu diria, uma alegria passageira, mas ao mesmo tempo tão frágil quanto uma pena de roxinol ao sabor do vento em uma manhã de primavera. Felicidade essa que eu chamaria de felicidade sazonal. Mas por que felicidade sazonal, você pode se perguntar? Simples. Vou dar um exemplo. Você compra um carro,
novo, 0 quilômetro. E isso, logicamente, lhe traz felicidade. Imagina um carro novo, 0 quilômetro. Quem é que não se sente feliz adquirindo um carro novo? Mas essa felicidade, não estou dizendo que é o seu caso, por favor, certo? Essa felicidade dura até o momento em que um novo modelo, um modelo ainda mais bonito, é lançado, ou até o momento em que o seu vizinho ou o seu colega de trabalho compra um carro ainda mais bonito e talvez mais caro. Por isso que, se a sua felicidade depende de coisas externas, de coisas materiais, ou se você precisa parecer importante para o outro e não para você mesmo, lamento informar, mas isso não é felicidade. Isto eu chamo de dependência, pois traz uma alegria passageira, mas que não gera paz. Paz de espírito, bem entendido, né? Para quem não entendeu, felicidade é um estado de satisfação existencial, ou seja, uma questão toda interior, bem diferente dos momentos fugazes de bem-estar e alegria. Aliás, por falar em felicidade, você sabe qual uma das maiores fontes de infelicidade do ser humano? Não é exatamente não poder comprar um carro 0 quilômetro, claro que não. A maior fonte de infelicidade do ser humano é não entender a linguagem dos seus próprios sentimentos. Você quer um exemplo? As gerações que habitam o terceiro milênio em que nós vivemos sabem, como nenhuma outra geração anterior, se comunicar com dezenas, milhares de pessoas de diversos países, em diversas línguas, mas não conseguem decodificar, não sabem entender, não sabem reconhecer as mensagens do seu próprio mundo emocional, mantendo-se reféns de muitos processos que lhes impõem dolorosa vivência. Exatamente por isso que a verdadeira felicidade só pode nascer e permanecer quando pudermos nos sentir completos por sermos o que somos e não o que desejamos que os outros nos vejam. E isso se dá porque o problema não é o que você conquista lá fora. O grande problema está em você não conseguir conquistar e dominar a si próprio. Esse sim é o X da questão. Muitas vezes não conseguimos identificar com clareza o que nos faz uma pessoa insatisfeita, uma pessoa infeliz, porque aparentemente nada está errado conosco. Temos uma boa casa, com um carro na garagem, uma família maravilhosa, um emprego, amigos, muitas vezes até dinheiro no banco. Enfim, temos tudo que qualquer pessoa pode aspirar para ser uma pessoa feliz. Mas então, o que está errado? O que está errado é que quando a angústia e o vazio existencial batem à nossa porta, nós fugimos por outras portas que nos serviram de saída de emergência por toda a nossa vida. E quais são essas portas, você poderá estar se perguntando? Quais são essas saídas de emergência? Simples. A televisão, os shoppings, a internet, o barzinho, a comida, a bebida, as drogas e tantas outras portas e janelas que o mundo moderno oferece para fugirmos de nós mesmos. Esses tipos de saídas de emergência servem apenas para, digamos assim, amortecer
a dor que está por trás da ansiedade, da inquietude e da angústia. Por isso que, se continuarmos a nos utilizar dessas, entre aspas, saídas de emergência, o que está nos fazendo mal continuará armazenado nos porões do nosso subconsciente. Você já percebeu que temos tecnologia para ir à Lua e brevemente estaremos indo a Marte? Mas, por incrível que pareça, ainda não temos uma solução capaz de resolver os nossos problemas existenciais, pois que um dos maiores desafios da jornada humana não é definitivamente descobrir vida em outros planetas. O grande desafio da jornada humana é saber lidar com as nossas próprias emoções. Esse sim é o nosso grande desafio aqui nesta jornada. Muitas das nossas emoções são, digamos, como é que eu vou dizer, são como cavalos selvagens, indomáveis. E os sentimentos se assemelham a um rio com correnteza em que você sabe que está sendo levado, mas não sabe onde vai parar. Por isso que a vida, para muitas pessoas, é como esse rio de águas revoltas. E para sair dele, desse rio de emoções turbulentas, há necessidade de retirarmos de nós aquelas velhas capas com as quais queremos esconder os nossos conflitos interiores, as nossas carências afetivas e a nossa insatisfação com a vida. E para conseguir isso, precisamos o quanto antes trabalhar em nós mesmos uma forma de sufocar esse vulcão que explode dentro de nós em algumas situações da vida, neste mundo cheio de lições travestidas de problemas e dificuldades. E a primeira atitude que precisamos tomar para substituir o homem velho que habita em nós por um homem novo é através de uma primeira etapa conhecida como processo de autoconhecimento, ou seja, eu conhecer a mim mesmo. Aliás, acho que cabe aqui uma pergunta para você. Você acha que conhece bem a si próprio? Conhece bem a si mesmo? Se você pensa assim, sinto decepcioná-lo ou decepcioná-la, mas as pessoas que dividem o mesmo teto com você, sejam seus pais, sejam seus irmãos, esposa, esposo, ou mesmo na empresa em que você trabalha, pode ter a certeza absoluta de que todos eles conhecem você melhor do que você mesmo. São, inclusive, para a sua surpresa, capazes de descrevê-los melhor do que você mesmo. Exatamente por isso que nesse processo de conhecer a si próprio, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho mais próximos, são as pessoas mais indicadas para nos dizer como verdadeiramente somos. E esta pode ser a primeira etapa para iniciarmos o nosso processo de transformação do nosso lixo existencial em adubo fértil para a alma, principalmente nesse momento turbulento em que as redes sociais estão transformando não somente o mundo, mas também as pessoas. Muitas vezes, incrivelmente isso, muitas vezes para pior em seus interrelacionamentos virtuais e pessoais. Aliás, nunca é demais lembrar que estamos aqui encarnados nesta jornada para nos melhorarmos e não para ficarmos trocando tiros de ódios com os que pensam diferente de nós. Muita gente,
inclusive espíritas, não entenderam ainda que estamos aqui neste mundo de dificuldades, de percalços, de problemas, porque exatamente aqui neste mundo de dificuldades e problemas que estão os gatilhos que fazem aflorar em nós os nossos defeitos e as nossas imperfeições, que viemos aqui exatamente para tentar corrigir. Estamos aqui, em outras palavras, para nos transformarmos em seres um pouco melhores do que quando aqui chegamos, ou seja, estamos aqui para nos limparmos e não para nos poluirmos ainda mais. Entenda, e agora já me encaminhando para o final, que nem tudo que aparentemente nos parece um mal e que acontece conosco é verdadeiramente um mal. Muitas vezes, por trás daquele aparente mal, existe um bem que só vai aparecer no futuro. E para ilustrar o que eu quero dizer, me permitam contar como saideira uma historinha que nos mostra que tudo na vida, ainda que diferente do que pensamos, tudo tem um propósito e todos eles para o nosso bem. E a historinha começa assim, como toda história que se preza, né? Era uma vez, há um tempo muito distante, num reino também muito distante, um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito, um servo, que sempre lhe lembrava que Deus era bom. Um dia o rei saiu para caçar juntamente com o seu súdito e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que Sua Majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que lhe havia acontecido e sem mostrar agradecimento nenhum por sua vida ter sido salva pelos esforços do seu súdito, perguntou a este: "E agora, o que você me diz sobre a bondade de Deus? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo." Ao que o servo respondeu: "Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso lhe dizer que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem." O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou prendê-lo na mesma hora, na cela mais escura e fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado, desta vez por uma tribo de índios que viviam na floresta e faziam sacrifícios humanos. Mal prenderam o rei e já começaram a preparar, cheios de alegria, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: "Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso. Falta-lhe um dedo." E o rei, para sua alegria, foi libertado. Ao voltar ao palácio, muito alegre e aliviado, mandou libertar o seu súdito e pediu que o levassem até sua presença no palácio. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: "Meu caro, Deus foi realmente bom comigo, pois já deves estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas eu ainda tenho em meu coração," disse o rei, "uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto defendeu o teu Deus." O servo sorriu e disse: "Meu rei, se eu estivesse junto com Vossa Majestade nessa caçada, certamente eu seria o sacrificado em vosso lugar, pois não me falta nenhum dedo."
Gente, tem um ditado que eu até acho que já citei aqui em outra ocasião, mas eu acho que cabe aqui, neste momento, a propósito do nosso assunto de hoje, e que diz o seguinte, o ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Pois eu quero dizer muito respeitosamente que esse ditado não é que esteja errado. Ele, na verdade, na minha opinião, ele está incompleto. O mais correto seria dizer: Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. Nós é que, com a nossa miopia espiritual, não conseguimos entender a bondade, o amor e a sabedoria de Deus para conosco. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.